Meus amados irmãos, a paz do Senhor, presbítero Silvio Moura do Portal Atalaia, trazendo informação com credibilidade e responsabilidade. Desta feita aqui, estou na frente do prédio da Igreja Assembleia de Deus, aqui em Pernambuco, nesse prédio suntuoso, nesse mega prédio, e que nós viemos aqui porque, na verdade, meus amados irmãos, resta-nos fazermos algumas perguntas. Licença aqui, fazer alguma pergunta. E minha formação foi na área de humanas, porque a área de exatas para mim era meio complicada. E aí eu vim exatamente para aqui pedir uma ajuda aos senhores Ailton Pai, Ailton Júnior e o senhor Samuel, para ver se eles têm mais facilidade de explicar essa questão aqui. Bom, aqui, meus amados irmãos, é a sede da Assembleia de Deus aqui em Caruaru, da IADPE, e o que me chamou a atenção e que deixa todo mundo hoje intrigado é o seguinte: o senhor Samuel Oliveira, ele vivia lá no Templo Central, era vice-diretor da IADPE, ali no Templo Central, em Recife, e eu não sei em que situação ocorreu, quais foram as condições de passar para o filho do senhor Ailton a vice-direção. Meus amados irmãos, os irmãos sabem que status é uma coisa que todo mundo quer. Dinheiro é uma coisa que nunca sobra. Então, a pergunta é: como foi feita essa troca? O senhor Samuel Oliveira abdicou da vice-direção ali em Recife para vir a Caruaru. Meus irmãos, a pergunta que eu faço para esse trio é a seguinte: essa troca foi troca sem envolver interesses pessoais? Essa troca não tem dinheiro envolvido, somas envolvidas? Porque ninguém vai deixar a direção de uma igreja, irmãos, como é a IADPE, que entra muitos milhões, por acaso. Ninguém abdica de uma coisa dessa por acaso. Agora, porque isso implica poder, influência, poder econômico, barganha, isso tudo implica. Então ninguém vai deixar de mão beijada a direção, a vice-direção da IADPE, para passar para outro de graça. Isso aí eu não vou perguntar, porque ninguém faz isso de graça, ninguém troca 6 por 0,6, não é? Então, agora, passado alguns anos, houve uma troca, não é? Para essa terça-feira do troca-troca, houve uma troca. Naquela oportunidade lá, o senhor, eu vou aqui aumentar aqui, irmão, para ver o tamanho do prédio, tá bom? Olha lá, ok? Muito alto. Então, naquela oportunidade lá, o seu Ailton, que ajudava o pai na igreja, assumiu a vice-liderança, e seu Samuel, ele deixou a vice-liderança para vir para esse lugar aqui. Irmãos, eu quero dizer antes de tudo que Caruaru é o lugar do dinheiro. Caruaru aqui, só quem vem para aqui é quem é protegido. Na verdade é essa, não é? Essa é a verdade. Então, o senhor Samuel abdica da vice-direção e vem para aqui. Ok? Então, eu não consigo exatamente, eu não sou da área de exatas, eu sou de humanas, eu não consigo entender como é que nós vamos resolver essa questão. Então, vamos lá. Passados alguns anos, agora o que acontece? Destrocam, fazem uma troca ao contrário. Quem está aqui na vice-direção vai para Recife, e quem está em Recife, o pastor Samuel Oliveira, vem para aqui. A troco de quê? O que rola por trás, nos bastidores? Que interesse é? Quem soube desse caso? O povo, os membros, foram comunicados, foram sondados, perguntaram a eles se eles aceitariam isso, ou é uma determinação, ou é uma decisão de forma unilateral e as pessoas não podem saber. Então, resolvam, por favor, essa questão. Como foi que, a princípio, o pastor Samuel Oliveira abdica de uma posição cobiçada por muitos, e agora ele pega a posição de volta? E coincidentemente, o senhor Ailton agora faz uma promoção em massa, consagra um monte de presbíteros para pastores,
Aí a minha pergunta é, há a intenção nos bastidores de querer apresentar o seu filho como herdeiro do trono? Como, sabe, aquele que vai herdar? E outra, o senhor Ailton Júnior, isso acontecendo, ele deixaria para o seu filho, ou seja, o neto do senhor Ailton? Respondam, por favor, senhores, nós estamos esperando uma resposta, porque até agora o senhor Ailton não respondeu ao seu Wellington Matos, que disse algo muito grave sobre ele, o Ailton Júnior. O senhor Ailton não respondeu sobre os 12 milhões, tá certo? E o seu Samuel não respondeu nada a respeito daquele projeto lá, abafa lá em Amaragi. Nós esperamos que os senhores agora expliquem aos seus liderados, aos membros da igreja, aos cidadãos que pagam os seus altos salários, que o Senhor venha a público se manifestar. O que é que está acontecendo? O que existe por trás de tudo isso? Esse troca-troca. Irmão, troca-troca tem toda a cidade, mas dentro de igreja eu nunca vi troca-troca. E agora está acontecendo. Um que era presidente e abdica, volta, vem para cá. Agora fecha, abdica de novo, volta para lá. Que troca-troca é essa? Que coisa ridícula, horrorosa, vergonhosa para a igreja do Senhor. Senhores, como os senhores não reúnem mais condição, por favor, abandonem essa posição. Não lhes pertencem. Não lhes pertence. Então façam eleição direta com a participação do povo. Não é dos presbíteros, não, dos pastores que assumiram, não. É do povo, para que o povo vote, tá certo? Vote. E vote fechado, tá certo? Voto fechado, para que não venha ser manipulado por pastor, por vice-pastor, pela direção da igreja. Então, meus amados irmãos, fica aqui. Nesse prédio, termino minha gravação aqui nesse prédio, não é? Que foi gasto milhões de reais, não é? E aí fica essa negociação, não é? Responda, por favor, seu Samuel. Foi de graça? Essas trocas houve de graça, porque de graça ninguém troca nada. Alguém perde e alguém ganha. Que Deus possa nos abençoar. Leve esse vídeo mais longe, irmãos. Mais longe que puder. Para que esses homens venham a público confessar os seus erros e abandoná-los. E que a igreja do Senhor goze de paz e tranquilidade. E que a eleição daqui por diante seja com a aprovação do povo. Porque é o povo quem dá vida boa a quem não faz muita coisa. Que Deus nos abençoe. Muito obrigado.